a nossa moeda não está conseguindo acompanhar o poder de compra, está debilitado do consumidor. Então, hoje eu vejo muitos grupos, muitas pessoas nas redes sociais debatendo: mas o salário mínimo é o maior dos últimos tempos, mas o seu poder de compra, infelizmente, está sendo pondo em xeque, está sendo complicado e a gente não consegue enxergar um norte para essa mudança. De volta com o Band Entrevista, já aqui comigo o Roberto James. Bom dia, Roberto. Vamos falar aí de um tema que assustou todo mundo quando o carro popular chega, o preço de um importado. Pois é, Rodrigo, a gente tem que começar a pensar agora, né, como é que a gente vai chamar os carros populares, né? Porque 100 mil reais não tem nada de popular. O que é que fez esse crescimento tão grande dos carros que estavam aí há 5 anos atrás num valor bem diferente e aí gradativamente hoje assusta quando a gente vê esse preço tão alto? Olha, Rodrigo, são 3 fatores principais que estão impactando diretamente nesse preço final dos automóveis. O primeiro deles é a pandemia, trouxe uma disfuncionalidade nas etapas logísticas de entrega de produtos e insumos para os países, né? A gente sabe que uma fábrica de automóveis aqui, na verdade, ela é uma montadora, né? Ela depende de um grande, enorme parque fabril para poder construir, né? Fabricar aqueles componentes e ela fazer a montagem do carro. A gente importa muito, né? Principalmente das marcas mais conhecidas. Importa-se muitos componentes, principalmente de China, da Austrália, do Canadá. E devido à pandemia, no ano passado, a gente teve uns cortes de fornecimento, né? Então, esses fornecimentos ainda não foram colocados como é que a gente pode em dia ainda aqui no Brasil. Roberto, o governo federal ele dá um incentivo a carros populares. Como é que com incentivo a gente chega a um valor desse? Pois é, Rodrigo, esse hoje é o nosso principal questionamento, né? Vamos continuar com esses incentivos? Hoje um carro popular para 100 mil reais. Quem é o popular que pode adquirir esse carro de 100 mil reais? Lembrando que grande parte dos veículos comprados nas lojas, eles são através de financiamento, através da utilização de um carro como entrada e o parcelamento do saldo restante. A pergunta é, quem é que tem renda, quem é que vai conseguir comprar um carro popular, pequeno, menor, com um motor que economiza mais gasolina, que é outro fator que tem impactado muito, né, no dia a dia dos consumidores brasileiros? Como é que a gente vai poder chamar esse carro de popular? Olha, e você soma aí que a gente tem o carro popular com esse preço gigante e a gasolina também alta. Então você não pode, como você falou, atrelar e dizer assim, é um carro popular, porque não é mais. Você tem um alto valor agregado ao combustível. Como é que hoje você, como consumidor, pode pensar em ter um carro? Olha, cada dia mais está ficando difícil, Rodrigo. Durante a pandemia, a gente teve uma alta dos preços dos automóveis de luxo. E quando você vai pesquisar para descobrir o que impulsionou isso, a gente vê que as famílias de classe A, né, classe B+, B1, elas cortaram suas viagens, cortaram aqueles lazeres de festas durante o ano 2020. E aí o pessoal começou a comprar carros mais caros e aí deu aquela guinada, deu aquela impulsionada nos carros de luxo. Quando a gente vai para o carro popular, como é que a gente considera um carro popular? É aquele carro 4 portas, aquele carro pequeno, aquele carro econômico, que é utilizado por grande parte da família brasileira para deslocar, para levar crianças à escola, até mesmo para o trabalho. E agora essas famílias estão vendo sua renda encolher, as dificuldades crescendo, o preço da gasolina altíssimo e os carros agora numa velocidade grande, quase dobraram de preço. A gente teve casos de carro como o Gol, que você já citou em conversas que nós tivemos. O Gol praticamente dobrou o seu preço. E como é que essas famílias vão comprar e vão poder adquirir esses veículos? O Gol, que desde a época do quadradinho já era o carro mais popular da Volkswagen, inclusive, e que hoje era um carro que todo mundo queria ter, ou que os mais populares pensavam em ter. Hoje vai aí para uma escala superando, inclusive, carros de montadoras importadas, como a Hyundai, por exemplo. Exatamente. E aí você começa a criar
uma dificuldade mercadológica que como é que vai ser feito isso? Né? Como é que as famílias não vamos ter opções? Né? Isso é uma manobra das montadoras para pressionar o governo por mais incentivos, né? por incentivos fiscais que compensem. A gente estava conversando que o imposto gerado, o imposto pago sobre um veículo, ele é muito alto, ele chega a representar quase metade do preço do veículo. Porque, na verdade, Roberto, se você for analisar, tudo você teve alta e tudo tem imposto. Hoje, com a pandemia, acredito eu, isso você vai poder me analisar melhor, cada peça, cada item do carro teve um valor agregado. Exatamente. Olha, quando você fala na montagem de um veículo, você tem pneus, rodas, você tem vidros, lanternas, faróis, uma série de itens. E esses itens, em seu processo, desde o início, né, do fornecimento da matéria-prima até a fabricação daquele item, você tem toda uma carga tributária em cima dele. Aí essa lâmpada, esse farol do carro chega na montadora, né, ela coloca aquele farol, né, monta o carro com aquele farol, e aí você pega em cima daquele modelo totalmente montado e cobra mais 30%, 33%, 36%, até 47% de impostos a mais. Aí realmente é uma carga tributária que ninguém consegue calcular. Eu já ouvi de economistas, já ouvi de contadores dizendo que, olha, o brasileiro que conseguir calcular exatamente quanto a gente paga de imposto em um item fabricado aqui no Brasil, né, desde o início da sua cadeia até o consumo final, o cara vai ser um prêmio Nobel aí. Roberto, essa instabilidade que a gente tem, política, econômica aqui no Brasil, influencia em alguma coisa? Rodrigo, você tocou num ponto fundamental. Esse talvez seja o ponto mais forte que esteja desenfreando, né, tirando o freio dessas empresas. Olha, quando você vê gasolina subindo, gás subindo, energia subindo e você não vê manifestação popular contrária a isso, ou seja, o rol político, né, aquele grupo político destoando o discurso para outro lado, o debate para outro lado, o que acontece? Acontece que outros grupos econômicos, outros segmentos se aproveitam desse momento de instabilidade e vão buscar ganhos, vão buscar reposição de perdas do ano passado. A gente sabe que no ano passado as vendas de automóveis, muitas fábricas fecharam, as vendas caíram por terra. Realmente foi um ano muito difícil para as montadoras. A pergunta é, vamos recuperar tudo agora em 2021? Ou tem outra forma da gente tentar recuperar com mais calma? Ou seja, é uma aceleração, um assodamento em querer tirar o prejuízo rápido, claro, colocando na conta do consumidor. Exatamente, Rodrigo. E como não tem ninguém para falar pelo consumidor, não tem ninguém que chegue lá e diga, olha, isso aí está errado, não é por aí. Vamos sentar, né? Cadê a equipe econômica? Cadê o Ministério do Planejamento? Cadê o governo federal que poderia estar intermediando aí e dizer, olha, peraí, vamos segurar porque a gente está numa alta de inflação desenfreada. O Banco Central com autonomia e até agora não disse para que veio, né, de uma forma bem enfática de como segurar esses preços, e o consumidor é quem sofre. Sem contar na desvalorização do real no mercado externo. Aí a gente fecha o terceiro ponto, que é justamente a desvalorização do real. A nossa moeda não está conseguindo acompanhar o poder de compra, está debilitado do consumidor. Então, hoje eu vejo muitos grupos, muitas pessoas nas redes sociais debatendo, mas o salário mínimo é o maior dos últimos tempos, mas o seu poder de compra, infelizmente, está sendo pondo em xeque, está sendo complicado e a gente não consegue enxergar um norte para essa mudança. São esses três pontos básicos que têm que ser combatidos. O primeiro deles é a reposição dessas peças, a normalização do fornecimento. O segundo é a revisão tributária para ver o que é que se pode fazer, negociação com as montadoras. E o terceiro é a questão da fortificação da moeda, né? Aí depende muito e única e exclusivamente do Banco Central e do governo federal. Pensar, Roberto, que em 94, quando o real foi lançado, era moeda forte, equiparada ali ao dólar, onde R$1 valia $1. Ô, saudade, hein? Exatamente. E olha, os economistas, Rodrigo, quando eles pegam R$100 em 1994 e transferem agora para 2020, na verdade, a última conta foi feita em 2020, R$100, os R$100 de 1994 hoje valem R$16.
Então, assim, a gente está numa perda de poder de compra enorme, que esse talvez fosse o maior problema, tá, Rodrigo? Porque se nós tivéssemos com salários altos, se nós tivéssemos com poder de compra forte, a gente talvez não estaria discutindo aqui a gasolina chegando a R$7, a gente não estaria discutindo o gás de cozinha chegando a 100, 110, 115 e talvez não estivesse achando tão caro um carro popular por R$100 mil. E aí o que fazer, Roberto? É a pergunta que não quer calar o consumidor, mais uma vez sendo penalizado, o que ele deve fazer? Pesquisar? Olha, pesquisar muito, pechinchar muito, talvez adiar um pouco o seu sonho de trocar o carro ou de comprar o veículo, sabe? Eu não acredito que isso deva se manter por muito tempo, não existe uma possibilidade, né, de uma alta tão forte como essa se segurar aqui em nosso país, então vai matar a indústria, não vai ter como, as pessoas não vão conseguir comprar um carro popular por R$100 mil, mesmo financiado, você vai pagar 300, 350 mil reais num carro popular em 5 anos, né, que não vai valer nem metade daquilo que você comprou. Então, a dica é, poxa, infelizmente, pressionar os nossos governos por melhores transportes públicos, que isso impacta também no preço dos automóveis, e lutar para que a gente consiga sair dessa. Você falou aí da questão da alta carga tributária que tem em cima de cada item hoje dos carros, principalmente o assunto aqui nosso, que são os carros populares. É hora do governo também reduzir esse imposto ou não seria o caso? O governo agora tem que tomar muito cuidado, Rodrigo, porque ele precisa saber como negociar com essas montadoras. Porque ele reduzir os impostos agora por reduzir, ele pode estar aumentando a margem das montadoras. Então, é preciso que se crie uma nova linha, que se crie um novo tipo, que se renegocie e que se tire os incentivos que tem nos carros populares, que hoje não são populares. Se uma montadora quer continuar tendo incentivo fiscal do governo para pagar menos imposto, para poder vender um veículo mais barato, esse veículo hoje é o dobro do que estava custando há 4, 5 anos atrás, eu acho que o governo tem que sentar na mesa lá e começar a negociar. Seria uma forma de pressionar. Exato. É muito difícil quando a gente vê. E a concorrência, Roberto, não ajuda nesse momento? Pois é, o grande problema é que grandes montadoras já saíram aqui do Brasil, mesmo porque estão buscando novas formas de negociar, novas formas de se vender. A Ford foi uma que recentemente deixou aqui o Brasil. Hoje a Ford está focando em linhas de alto luxo e ela fabrica ali na Argentina muito mais barato, porque a energia lá é mais barata, a mão de obra é mais barata, e manda aqui para o Brasil e ainda consegue ganhar dinheiro. Então, a concorrência diminuiu, na verdade, que muitas montadoras, muitas empresas, só chinesa tinha mais de 5. Hoje você vê uma ou duas só trabalhando. Então, a Ford já saiu, outras montadoras estão querendo sair. Isso impacta ainda mais fortemente nesse acirramento, nesse aumento nos preços dos veículos. E quem paga a conta sempre é o consumidor. É o consumidor. Obrigado, Roberto, pela sua participação. Vamos lá seguir o canal do RJ, não é isso? Canal do RJ no YouTube, no Instagram, aguardo todos vocês lá.